Olá, boa noite. Bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Nosso entrevistado hoje, o último entrevistado de 2024, é o diretor de Operação e Expansão da Casan, Joel Horstmann. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Roberto. É um prazer estar aqui no seu programa, né? Fico feliz em participar e mostrar as ações que a Casan está fazendo no Estado, né? Tanto na parte de abastecimento de água, como também de esgotamento sanitário. Pois é. Nos últimos meses, o senhor, além de ser o diretor de operação, é o diretor de expansão da... Se fala muito na questão Chapecó. Chapecó entrou num processo de descredenciamento, ou enfim, né? Não quer renovar o contrato com a Casan. Por que uma prefeitura chega a esse estágio? É porque o investimento que a empresa está fazendo não é o suficiente ou por outras razões? Roberto, em Chapecó a gente segue sempre, né, tem um contrato de programa com o município de Chapecó, então tem ali as metas. E as metas a Casan está cumprindo de acordo com o que foi feito em comum acordo entre o município, né, e a Casan, né? Então, só para te citar uma ideia, esse ano a Casan está investindo em mais de 100 milhões de reais no município de Chapecó. Isso em quê, né? A nova adutora do Rio Chapecózinho, ela vai abastecer, além de Chapecó, o município de Xaxim, Xanxerê, Cordilheira Alta, né, Coronel Freitas, mas o maior beneficiado vai ser o município de Chapecó. E, além disso, né, foi só em extensão de rede, de redistribuição, a Casan fez de Chapecó em torno de 50 quilômetros de rede, agora num período de 4 meses. Né? Estão instalando agora, no mês de novembro e dezembro, 7 novos reservatórios em aço inox e aço vitrificado. Então, é um investimento muito pesado que está sendo feito no município de Chapecó. Ampliando a estação de tratamento de água, novas captações, então, novos sistemas de bombeamento. Então, tudo que a Casan está seguindo o que está escrito no contrato de programa com o município de Chapecó. A um ponto ou outro, talvez, precisa de uma licença ambiental, precisa de um estudo mais aprofundado, que a Casan não cumpriu agora no período de 24, mas no decorrer de 25 vai conseguir atingir a meta que está especificada no contrato de programa. Só para deixar claro, pelo marco regulatório, o município que rompe o contrato ou que decide desfazer o descontrato, né, o distrato, né, ele tem que pagar algum tipo de indenização para a Casan? Isso. Assim, nós estamos passando um caso em Concórdia, nós estamos até discutindo o valor, né? A Casan tem um valor, o município acha que é outro valor, e, na verdade, quem define esse valor é a agência reguladora, né? Ou é a Aresco, é a Ares, o Agir, depende do município, cada município tem uma agência reguladora. E, na verdade, o município tem que indenizar no momento que a empresa que ele contratar tenha que assumir. Então, ela tem que fazer o estudo, né? A agência reguladora define o valor, o município ele passa esse valor para a Casan para poder a Casan sair do sistema e ele assumir. Mas e todo o equipamento, todo o material, tudo que está no subsolo, né? Canalização, adutoras, isso tudo tem que ser... Fica com o município? Como é que fica isso? Então, ele fica com o município, isso que é feito esse levantamento, né, dos ativos, né? E com esses ativos, assim, chega no valor, e aí o município indeniza a Casan desse valor, né? E ele assume dali para frente, né? Então, primeiro tem que ser esse levantamento que é feito pela agência reguladora, né? Define o valor, o município deposita na conta da Casan o valor e daí, a partir daquele momento vai assumir o sistema. O do valor antes, o tipo de Concórdia, o município definiu um valor de torno de 5 milhões de reais, a Casan fala que é 149 milhões, então agora a agência reguladora vai definir o valor seguindo a recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Bom, falamos de investimento, evidentemente, o senhor colocou ali. É muito caro conseguir esses valores, porque, evidentemente, que a Casan não tem aporte financeiro para fazer todo o processo de readequação, ampliação, reestruturação da questão da canalização. De onde é que vem a maior parte desse recurso de investimento? Isso, a Casan tinha, Roberto, assim, alguns financiamentos, né? Tem financiamento do banco japonês, a JICA, né? E se encerrou agora esse ano, né? Que foi feito algumas obras já, né, que estão em operação, tipo Ingleses, Barra do Sul, Pissarras. A obra aqui da cabeceira da Ponte Insular também é recurso também da JICA, né? Falta agora a complementação que está feito com recurso próprio. A estação aqui de João Paulo também é recurso da JICA, né? Então tem que ser financiamento a longo prazo, né? Para poder fazer o investimento, né? Ao longo do tempo vai começar a fazer, faturar e amortizar esse valor. Então o objetivo da Casan agora é buscar recursos a longo prazo. Nós acabamos agora tendo de aprovar um financiamento com o Banco Europeu, né? O BEI, então em torno de 600 milhões de reais. Devemos iniciar a primeira obra agora no mês de março já, em Barra do Sul, né? Uma obra em torno de 110 milhões de reais, porque a obra de saneamento tem um valor muito alto, né? Um valor muito... Em relação à água, o investimento é um pouco menor, mas de esgotamento sanitário, além de ter a rede, tem a estação de tratamento de esgoto, tem o emissário
o emissário que vai levar o esgoto tratado até no rio, ou até no mar, ou por infiltração. Então, é um investimento muito alto. Tem que buscar também parcerias público-privadas, né? Em alguns municípios a gente está estudando essa possibilidade, para poder avançar no marco, que é em 2033, ter 90% de cobertura de esgoto no Estado. O senhor está adiantando aqui a minha pergunta. Há um marco de saneamento, evidentemente, e aí, mas de um modo geral, qual é o estágio que a Casan se encontra dentro do estabelecido pelo marco de saneamento básico? Isso, uma boa pergunta. Assim, hoje a gente está dando em torno de 34%, né, de cobertura no Estado, né? A meta do governador Jorginho Melo é 50% no final agora de 2026, né? A Casan está trabalhando nesse objetivo, né, que é o objetivo do governo do Estado, a Casan tem que cumprir, né? A gente está investindo muito agora na questão do saneamento sobre rodas, que é para municípios abaixo de 15 mil habitantes, que daí não vai ser feito rede coletora de esgoto, né, nas cidades. Não vai ser o esgotamento coletivo, vai ser um transporte do caminhão limpa a fossa. Como é que funciona mais ou menos? Vai ter um caminhão disponível, vai na casa de cada cliente, o cliente tem que ter a fossa, né, o filtro e os sumidores adequados, né? A Casan coleta uma vez por ano ou 2 vezes por ano, depende da região, leva para uma estação própria para fazer o tratamento. Isso vai dar em torno de 8% de cobertura de esgoto só nesses municípios pequenos que a Casan os atende, né? E o restante tem investimento, tem que ser nesses municípios maiores. Tipo São José tem que investir, hoje está em torno de 45% para chegar a 90%. Florianópolis está em torno de 70%, temos que avançar para 80%. E avançou bastante, né? Porque há 20, não, nem vamos há 20 anos, 15 anos eram menos de 35%. Isso, Florianópolis está em torno de 70%. Se a gente concluir a estação do João Paulo e a estação do Sular, a gente vai passar para 80% de cobertura de esgoto aqui na região de Floripa. Fica ainda o sul da ilha, que tem essa discussão do emissário, de emissário terrestre, que agora a gente está tentando fazer, agora talvez distribuir mais estações pontuais em alguns locais, né, para avançar essa questão da cobertura do sul da ilha. Por que as pessoas resistem tanto, diretor, em fazer a ligação do sistema da casa dela para a rede? Tanto para a rede coletora de esgoto, né, o esgotamento, mas também até o abastecimento de água tem quem resista, né? Isso, a água, assim, a água o pessoal tem ali, faz o pedido, né, e se liga mais rapidamente, né? O esgoto tem um pouco de dificuldade porque às vezes precisa fazer o quê? Uma intervenção na parte interna do cliente. Tu imagina que tu tens uma casa, né, toda edificada, né, e a tua fossa fica lá no fundo da casa. Sim. Então tu vai ter que trazer uma tubulação lá do fundo, vai passar pela garagem ou pelo piso, tem que quebrar o piso para se conectar naquela caixinha de inspeção, que a gente chama de CI, que fica na calçada, porque a Casan faz a rede na rua principal, faz um ramal até na testada do imóvel do cliente, a parte interna fica por conta do cliente. Como ele tem uma vez uma estrutura já ali dentro do terreno dele, ele se limita a não se conectar. E isso demora, a Casan passa, faz um trabalho de orientação, dá um prazo para você ligar, e alguns fazem a conexão e alguns têm um pouco de dificuldade. Mas assim, aqui na região de Florianópolis, assim, eles se ligam muito mais rapidamente que a parte do interior. Aqui, porque aqui tem uma dificuldade do lençol freático. Sim, sim. Então o lençol, logo a tua fossa sumidora enche, então quando passou a rede coletora de esgoto, por exemplo, nos ingleses, um mês e meio, está todo mundo já conectado. Isso é bom. Mas eu lhe pergunto isso porque outra coisa que a gente vê corriqueiramente, não somos especialistas, não somos técnicos, somos simplesmente usuários, né? Somos consumidores, e a gente vê que às vezes faz um belo de um edifício, um condomínio maravilhoso, na hora de entregar o condomínio quebram a frente da rua para fazer essa ligação. Não teria uma maneira mais fácil de fazer isso? Hoje a gente, por exemplo, a rede de coletora de esgoto, hoje a gente trabalha com um sistema integrado, a gente chama na licitação. A gente fez agora no município de São Lourenço do Oeste, 90% da rede coletora não foi escavado na rua, foi pelo método não destrutivo. Tipo um tatuzinho, vai para baixo da terra, faz um coisa. Ah, sim, o tatuzinho famoso. Isso. Então tu tem outras tecnologias hoje, até mesmo um ramal do cliente, né, da parte interna até na rua, ele pode fazer por esse método, tem um método mais simples. Mas daí não fica mais caro? Eu acho que o preço compensa, porque não tem a questão da recomposição, da pavimentação ou de um piso. Tu imagina se na tua casa tens um piso lá de porcelanato e tu tens que quebrar. Né? Quanto é que sai isso aí? Esse tatuzinho por baixo vai ter um custo muito menor. Talvez se fosse chão, aí a escavação fosse um solo, solo, vale a pena escavar. Então tem que ver caso a caso, né, para utilizar a tecnologia adequada. Né? É uma pergunta assim, para a gente fechar essa questão. Essa questão da conscientização do consumidor, do usuário, ela está muito atrasada no Brasil ou é minha percepção? Isso. Nós temos vários programas hoje de conscientização. Né? Quando tu bota um sistema novo em operação,
tem um trabalho socioambiental. A Casan contrata uma empresa que passa na casa do cliente e orienta como ele deve fazer a conexão corretamente. Então, assim, tem cliente que absorve bem essa modalidade e tem uns que tem um pouco mais de resistência, né? Então, isso depende muito, né, da questão de morador para morador. Essa conscientização, né, são programas socioambientais que tem que ser aprofundado, né, e ser feito mais, né, em mais períodos, vamos dizer, né? Fazer a primeira vez, depois passa um ano, faz de novo, até a pessoa ter a consciência e fazer a conexão corretamente. Nós estamos com o diretor de operação e expansão da Casan, Joel Horstmann, e logo depois do intervalo a gente vai falar do assunto que mobiliza o Estado e o país nessa época do ano. Vai faltar água no verão? Qual é a garantia que a Casan nos dá? Rapidinho a gente já volta no intervalo. Estamos de volta com o ponto e contraponto, hoje com o diretor de expansão e também diretor de, vamos dizer assim, a melhor parte, né, de operação da Casan, que está nos falando muito mais hoje de operação do que propriamente de expansão. Mas também faz parte do contexto. Verão. O verão está aí. E o que vamos esperar para essa temporada? Evidentemente, onde a Casan, também, né, a gente não pode responsabilizar a Casan por falta de água, onde ela não é detentora do serviço público. O que a gente pode esperar? Principalmente para a grande Florianópolis, que atrai muitos turistas nessa época do ano. Isso, Roberto. A gente já é uma meta nossa dentro da Casan, do governo do Estado, de fazer um plano de ação. É um planejamento estratégico que a gente chama, né? Começa em março. Acabou a temporada, a gente começa com esse planejamento. A gente chama todas as equipes operacionais, que é o que está o dia a dia no campo, né? Então, a gente chama esse pessoal, senta numa mesa redonda lá e vamos discutir o planejamento para o próximo verão. Então, em março a gente sentou lá em 24 para planejar o verão de 24 e 25. O que é esse planejamento? São várias ações, várias metas de ampliação de rede, de novos reservatórios, novo sistema de bombeamento. Então, a gente faz uma planilha, né, e cada um fica responsável. Vai ali o nome da pessoa responsável e o prazo. Porque para fazer o serviço público, ele tem que fazer um termo de referência, fazer uma justificativa técnica, fazer um projeto, licitar e executar, né? Então, o período nós temos aí 8 meses para fazer isso. Por isso que é importante, eu acho que a ação mais importante é o planejamento. Como a gente tem os dados do ano anterior, vamos dizer assim, quem mora, teve uma dificuldade no bairro Praia Brava, aqui no norte da ilha. Então, ali a gente tem que ter uma extensão especial. Lá no bairro da Tapera, no sul da ilha, não tivemos dificuldade. Então, ali a gente não precisa fazer investimento para esse ano. E esse planejamento tem dado bom resultado nos últimos anos, que vocês acompanham também, que a gente não teve muitas reclamações de falta d'água, né? Talvez um caso pontual, uma rede rompida, né? Um problema no bombeamento, né? Mas, no geral, a gente tem passado os últimos anos de forma muito adequada, né? E a gente prevê sempre um crescimento, né? Todo ano cresce um pouquinho, a gente sempre prevê ali, em torno de 10% a 20%. E são feitas obras para esse planejamento, subir a demanda de 10% a 20%. Eu sei que a orientação da Casan normalmente é instale uma caixa d'água com maior capacidade na sua casa, porque é óbvio que na temporada, às vezes, uma casa onde moram 3 pessoas passa a abrigar 10. E realmente aí não tem água que chegue. E as pessoas atendem esse apelo? Elas vão lá e fazem isso? Tem melhorado bastante isso aí, Roberto. A gente faz esse trabalho junto com, né, o usuário nosso, né, também geralmente em pousadas, né, em hotéis, né, restaurantes. A gente orienta muito que ele tenha uma reserva adequada para o consumo de um dia. Por que é importante ter o consumo de um dia? Porque o sistema ele tem uma capacidade de produção, uma capacidade de transporte e uma capacidade de armazenamento. Por que a Casan agora está investindo muito em reservação? Se tu vê no estado, em 23 e 24, a gente vai instalar em torno de 200 reservatórios. Para poder o quê? Para poder aumentar a reserva. Principalmente nesse período do verão, Roberto, o consumo das 5 da tarde até as 22 horas, a gente vê que ele aumenta 50% o consumo. Porque é a hora que o pessoal sai da praia, começa a tomar um banho. Então, a gente aumentou muita reservação nesse município do litoral, desde Passo de Torres até o município de Araquari. Para quê? Para, nesse momento, desse pico de consumo, o nosso reservatório consiga suprir também a demanda do cliente. Sim. E se o cliente também tiver um reservatório adequado com o seu consumo, nesse momento que ele tem um consumo maior, que às vezes não está entrando água da rede da Casan, consegue manter o abastecimento dele e à noite recupera, ele mantém a caixa dele, amanhece novamente com a caixa dele em plena carga. É uma solução, parece assim, mais adequada, né? Rio do Brás.
norte da ilha de Santa Catarina, né, na região de Canasvieiras. É um problema só da Casan, que muita gente, não, tem que melhorar a estrutura, olha só, algas estão tomando conta, o material orgânico está tomando conta, ou é um problema também do consumidor que não atende aquele apelo para fazer a ligação devida na rede de esgotamento? Isso, o Rio do Brás, a Casan tem investido muito nos últimos anos, né? Hoje, sim, o Rio do Brás nós temos um sistema de bombeamento ali, que é uma elevatória que atende toda a bacia de Canasvieiras, né? É um bairro de Canasvieiras, todo o bairro de Canasvieiras transporta o esgoto para a elevatória aqui no Rio do Brás. A elevatória do Rio do Brás é uma elevatória que a gente tem tudo ao dobro, né? Ela tem 4 bombas, trabalha 2 titulares, 2 reservas. Nós temos um emissário que transporta o esgoto da elevatória até a estação de tratamento de esgoto em Canasvieiras, 2 emissários. Um emissário titular, um emissário reserva. Porque tem uma dificuldade ali, né? Porque é próximo do rio, né? Então a gente tem gerador próprio, né? A energia, a Celeste melhorou muito a energia nos últimos anos ali para a região do norte da ilha. Mas pode haver, no verão, geralmente, ocorre trovoada, né? Vendavais, ou um acidente com um veículo, acidente bate no poste, faltou energia, o gerador ele entra automaticamente. Então, a Casan fez a sua parte nos últimos anos do Rio do Brás, para poder não ter mais a questão do extravasamento, né? Tem muitas regiões ali, em volta, em torno do Rio do Brás, ainda que não tem a rede coletora de esgoto. Tem uma parte da Cachoeira, que hoje ainda não tem rede coletora de esgoto, né? Tem uma parte ali de Canasvieiras, também não tem ainda rede coletora de esgoto. A Casan agora, com a implantação da estação de esgoto dos ingleses, conseguiu reduzir a demanda que tinha ali em Canasvieiras. Então, ela vai conseguir agora ampliar a rede ao entorno ali daquela região do Rio do Brás, para melhorar mais ainda a qualidade, né, do rio, né, e também coibir um pouco de ligações irregulares que tem ali no rio. Quando a gente fala de tratamento, a gente tem que falar também de captação de água. E a gente sabe que em muitas regiões do estado ou convivem com o que convive Florianópolis, que é a questão geográfica, a questão de grande parte do município está numa ilha, né, numa ilha continental, e também em outras regiões a questão da questão do clima, a falta de chuva, a estiagem, que dificulta. Como é que a Casan tem equacionado esses problemas aí? Isso, a Casan tem investido muito também nessa parte aí, Robertinho, tipo, a obra do Chapecozinho é um exemplo, né? Está investindo em obras, são em torno de 500 milhões, para poder levar água para... Mas aumentou a distância, triplicou a distância de captação, então, até para chegar... dá em torno de 58 quilômetros de adutora, é bastante coisa, né? Mas vai atender já no caminho, ele atende, né, Bom Jesus, que fica onde fica o sistema, né? Atende Xanxerê, atende Xaxim e vai até chegar a Chapecó. Então, tem que ser mais, buscar água cada vez mais longe, né? Mas a gente está usando também muito perfuração de poços profundos. Então, tem poços que vão no aquífero Guarani, tem poços que vão, né, com uma profundidade em torno de 1.000 metros de profundidade, 800 metros de profundidade. Temos poços profundos em São Lourenço do Oeste, em Ceará, em São Miguel do Oeste, Maravilha. Furamos agora recentemente em São Joaquim, deu água, está em torno de 38 graus a água, da temperatura da água, né, uma profundidade de 600 metros. Aqui no norte da ilha já a profundidade é um pouco menor. Para esse ano a gente perfurou mais 3 poços, que dá em torno de 20 litros por segundo cada poço, né? Então, poços é uma solução hoje de mais de imediata. E também está buscando outros mananciais para fazer transposição. Hoje a gente está fazendo adutora de transposição, transporta de um rio que tem uma vazão maior para um rio de vazão menor. Um outro método que a gente está utilizando também é locação de açude, aumentar a reserva de açude, de lagoas. A gente fez agora recentemente em Passo de Torres para 6 milhões de litros, uma reserva de água. Porque nesse período agora a gente vai encher ela, deixar cheinha. Naquele período de maior consumo, que é geralmente do dia 27 ao dia 5, tu consegue baixar ela. Então, é uma reserva adequada, fazendo investimentos em novas lagoas, açudes, poços profundos, poços artesianos, para poder aumentar, né, a demanda e a oferta de água. A cisterna normalmente é usada pelo sistema agropecuário, não é exatamente a Cidaz que orienta, a própria Epagre, não é um sistema da Casan. Mas como é que a Casan vê o paliativo, vamos dizer assim, que é a cisterna? Seria quase como o nosso açude, né? Nosso açude seria uma cisterna, só que é o ar livre, né? Sim. A gente geralmente faz uma escavação, né? Hoje a gente usa uma manta geomembrana, né? Para poder não ficar impermeável, né? Acumula água assim. Já em muitos locais a gente utiliza já essa água decantada, é uma água com uma qualidade um pouco melhor. Para quando a gente precisar um volume maior de água, de oferta, a gente tem disponibilidade para poder fornecer ao cliente. Bom, a água é o maior bem que a humanidade tem e o Brasil está em cima da maior reserva mundial, né? Embora que na Rússia, né, aquelas águas congeladas lá são águas potáveis mais antigas do planeta, mas congeladas. Como a Casan e as outras empresas do setor de saneamento
vem a possibilidade de investir mais nessa questão de perfuração e encontrar outros mananciais de água. Hoje, assim, a Casan está buscando a superficial, né? Vou citar aqui um exemplo da região metropolitana, né? Nós tínhamos um manancial de Pilões, né? Que é um manancial que ele sofre muito com estiagem, né? A gente foi buscar onde? Estamos buscando no manancial do Rio Cubatão, que é um manancial mais forte, mais resistente. Hoje a gente trabalha meio a meio, metade de Pilões, metade de Cubatão. Então a gente tem muito ainda água doce, né, em captação superficial. Isso a gente vai ter que levar, hoje a gente vai pegar também água do Rio Biguaçu, que também tem água ali, manancial bom, para integrar o sistema. A ilha, aqui na ilha não temos a Lagoa do Peri, que tem uma capacidade de transporte, né, de captação, e tem os poços no Campeche. E tem o norte da ilha, que é o aquífero, né, do norte da ilha, né? Então, a gente tem que trazer mais água hoje de Santa Amaro, da Palhoça, né, e levar para a ilha. Então, tem que integrar esse sistema, levar água do integrado para o sul da ilha e do integrado para o norte da ilha. Joel Horstmann, diretor de operação e também de expansão da Casan, muito obrigado pela sua presença e sucesso aí na função, que é importante para todos nós, né? Obrigado, foi um prazer estar aqui no programa, assim, para trocar uma ideia, né? Isso aqui é mais uma troca de ideia, né, e de informações. Eu lhe desejo um feliz ano novo, né? Este é o último programa do ano. E também para você que nos acompanhou em 2024, agora com a perspectiva de nos vermos a partir da semana que vem, em 2025, um novo ano. Um grande abraço e até a próxima.